Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o Jota Júnior e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto interessante: Lifelong Learning, ou seja, aprendizado contínuo. Antes da gente falar dele, para você se manter atualizado, fique por dentro das novidades do Público 60+. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, em todas as mídias, e também compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. Os nossos convidados de hoje são a Faradiba e o Williams Fiore. A Faradiba, ela é economista pela Universidade Federal do Ceará, com MBA em Marketing pela Universidade de Bath, na Inglaterra, PhD em Marketing pela FGV, com 1 ano de pesquisa em comportamento do consumidor na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ela tem mais de 18 anos de experiência como executiva de marketing em diversas indústrias e 9 anos na academia. Atualmente, ela é professora e pesquisadora de marketing e comportamento do consumidor no INSPER, em São Paulo, tendo como uma de suas áreas de pesquisa o marketing sustentável. Do outro lado, temos Williams Fiore. Ele é especialista em gerontologia, longevidade, desde 2003. Membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, membro da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, professor docente dos cursos de pós-graduação em gerontologia, geriatria, bioética, gestão de instituições de longa permanência em hospital, no Hospital Albert Einstein. Ele é professor convidado da FMUSP, na área de pós-graduação em gerontologia, professor docente no INSPER, extensão em economia da longevidade, host e criador do Gerocast, primeiro podcast sobre longevidade do Brasil. Somos seu seguidor. Membro e criador do grupo de estudos sobre longevidade e envelhecimento 2.0. Enfim, o time é de peso. Quero agradecer aqui aos nossos convidados. Vai ser um prazer enorme bater esse papo com vocês. Sejam muito bem-vindos aos nossos canais. Fará? Obrigada pela participação de novo. Espero poder contribuir aí com o Longidade. Legal. Williams? Muito obrigado pelo convite, com certeza. Eu acho que a gente vai aprender bastante hoje, né? Já que a gente vai falar de aprendizagem ao longo da vida, então... Importante aprender. É importante aprender. Exatamente. E sempre que eu começo o episódio, eu gosto de fazer uma pergunta para vocês. E aqui eu estou só esperando que vai vir resposta maravilhosa. O que é longevidade para vocês? Vou pedir para a gente ouvir primeiro a Fará. Nossa, vamos lá. Longevidade para mim é algo que vai além da idade, né? Que eu já tinha comentado com você em outro podcast. E eu acredito que é uma combinação que não vem primeiro pela idade. É uma combinação do nosso estilo de vida, do estágio de vida, das coisas que a gente gosta de fazer, né? E longevidade tem a ver com o quanto a gente vive ao longo da vida, viver bem, viver com saúde, né? Manter-se aí com seus objetivos de vida até que a morte nos separe. É né? isso. Até que a morte nos separe. Né? Nos aposente, nos né? Aposente, até que a morte exatamente. nos Se aposentar com a morte, entendeu? Exatamente. Mas viver bem até lá, né? De bem com a vida. Obrigado, Fará. Williams? Longevidade. Na verdade, primeiro que envelhecer é um processo biológico, né? A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Esse é um processo que ele não tem uma data para ocorrer. É um processo que ele ocorre durante a vida. E a longevidade, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, como profissionais da área da longevidade, da geriatria, da gerontologia, não é mais tanto a gente focar em dar tantos anos de vida, mas a gente dá vida a esses anos que a gente ganhou. Né? A gente ganhou aí mais de 30 anos nas últimas décadas, aí de anos a mais. Então, a dúvida aqui, né, e o desafio é o que a gente vai fazer com esses 30 anos a mais ganhos. Na verdade, a gente tem um outro momento, um terceiro ato, né, de vida praticamente. Então, a longevidade é a gente viver bem esse terceiro ato, é a gente ter vida. Né? Então, se tudo der certo, todo mundo, na verdade, né, tiver sucesso aí na saúde, vai chegar à longevidade. Então, a longevidade é, de fato, chegar lá. Uma longa longevidade, né? É uma coisa veio boa, o nosso né? nome, Longidade. É uma coisa boa, né? Porque dizem que o contrário é a morte, né? Então... Exatamente.
E o nosso tema de hoje é Lifelong Learning, e eu vou fazer a introdução ao tema falando uma coisa que todo mundo sabe, mas talvez não se atente, né? Quando a minha geração, principalmente, quando falava em educação, vinculava muito à escola, a ir na escola, e ela tinha um prazo dentro da vida. Eu me lembro, inclusive, que quando eu estava na faculdade, eu não via a hora de terminar para me livrar de estudar e, consequentemente, de aprender. Então, era assim, olha, você vai entrar na escolinha lá, no prézinho, seja lá como chama, daí você vai para o ensino fundamental, você vai fazer ensino médio, aí você escolhe uma profissão, se forma, aí os mais loucos iam aí pro para mestrado, pós-doutorado, etc e tal. Isso hoje não é mais uma verdade, ou não deveria ser para muitos. E aí eu quero saber de vocês, o que é o Lifelong Learning diante desse cenário e como, principalmente, ele afeta quem é longevo, que ganhou aí mais de 30 anos de vida. Vamos conversar pelo Williams agora? Williams, por favor. Acho que a gente tem um desafio, a gente saiu de um... Eu nasci numa geração analógica, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Onde os estímulos eles eram muito menores, né? Então, praticamente, você sentava na frente da TV e para você trocar de canal, você tinha que levantar e lá virar o seletor. Praticamente, a adolescência era toda na rua e você não tinha tantos estímulos ali. E nosso cérebro, ele acostumou com isso. Hoje, a gente tem muito estímulo no dia a dia. Então, o grande desafio não é tanto estímulo, porque a aprendizagem, na verdade, não está ligada ao estímulo que a gente tem por ter. Ele está ligado, na verdade, ao que a gente consegue conectar com a gente mesmo. Então, a aprendizagem ao longo da vida, na verdade, é tudo aquilo que gera curiosidade na gente para a gente poder, de alguma forma, criar novos projetos, sonhar novas coisas, aprender coisas que a gente nem sabia que a gente gostava. A pandemia mostrou isso. Um monte de gente falou assim, eu nem sabia que eu gostava disso. Então a pessoa teve um contato com alguma coisa e aquilo ali ela descobriu que era uma paixão. Então eu acredito de verdade que a longevidade, a aprendizagem ao longo da vida, né, ele nos dar a chance de ter contato com coisas que a gente não sabe. Porque hoje a gente vive um momento de muito algoritmo, aonde... você entra no iFood da vida, vai ter ali a comida que você gosta, onde vai indicar. Então a gente não se dá a chance de ter contato com o diferente. Tá. A internet, o Netflix vai mostrar filmes que eu já vi. E aquele que eu não vi. Eu dou um exemplo da locadora, né? Antigamente você ia na locadora, você não assistia aquilo que você gostava, você alugava aquilo que tinha. E aí você descobria novas coisas porque você dava chance. Então eu acredito que o grande desafio que a gente tem, e essa aprendizagem, é ter contato com aquilo que eu nem sei que eu gosto ainda. E a partir daquilo ali eu vou aprender alguma coisa e vou me interessar por alguma coisa. Até porque até o final da vida a gente vai aprendendo, na verdade, né? Eu escrevi um artigo ontem, no LinkedIn com o tema Alexa, a melhor amiga da minha mãe, contando a experiência da minha mãe, na verdade, como que a Alexa se tornou uma amiga dela e ela teve que aprender isso aos 70 anos e hoje ela não vive sem a Alexa, então ela usa para tudo. Então, assim, é um tipo de aprendizagem. Então, basicamente, nos dar a chance de viver com a diferença e principalmente a gente aprender com essa diferença também, algo que a gente nem sabe que a gente pode gostar. Legal. Não sei se faz sentido isso, mas é o que eu acredito. Aqui é um espaço democrático, né? Tem que fazer sentido para quem está falando. Não, para mim faz muito sentido. Fala, Fará. O William falou aí que a gente ganhou 30 anos a mais, né? Então, assim, eu vejo a educação da seguinte forma. Primeiro, o que eu vou fazer nesses 30 anos a mais, né? Ele também comentou isso. Que é isso, a tendência. A gente vai ter 3, 4, 5 profissões diferentes, né? Então, como que eu vou ter essas profissões, ou como é que eu vou me movimentar no mercado, ou até viver bem mesmo. Eu não sou herdeira, né? Se eu não sou herdeira, eu preciso trabalhar de alguma forma, ter alguma... Nem sucessor, né? Nem sucessor, exato, né? Então, a gente tem que pensar em aprender, né? Não só formalmente, vou falar um pouco aqui do formal, né? Não só esses 30 anos a mais, mas toda a transformação que a gente vem passando no mundo, principalmente por conta das tecnologias, né? Então, enquanto profissional do mercado, a gente precisa aprender, nós vamos aprender o resto da vida
para poder se manter atualizado e para poder se manter no mercado de alguma forma. Não é como empregado, é como empresário também, como consultor, seja lá o que for, porque a velocidade das mudanças está cada vez maior e não, isso não indica que vai, né? Que não indica que vai reduzir. Então, esse é um ponto de vista. Mas o ponto de vista do William também é interessantíssimo. Eu não preciso aprender só na universidade ou só no curso, né? A gente tem aí um mundo de informação disponível para a gente aprender tudo que a gente, inclusive, não teve tempo antes. Agora eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender a tocar violão, eu posso aprender Isso tudo é aprendizado ao longo da vida. Então, as minhas perspectivas são essas duas. Né? O que eu não aprendi até hoje que eu posso aprender, para o meu prazer, para o meu engrandecimento, e o que eu posso aprender para poder me manter ativa no mercado. Legal. Olhando pela perspectiva do envelhecimento, né? Eu acho que uma pergunta que é bastante pertinente, até para convencer a nossa audiência a se dedicar mais, a aceitar e se dedicar mais ao aprendizado. Por que o aprendizado, por que aprender, o exercício do aprender é importante para quem é longevo ou para quem não é, ter uma longevidade melhor? Vou perguntar para o Luiz. Aprender, eu acho que é um processo, você não aprende, você morreu, né? Mesmo que você não quer aprender, você está aprendendo. Então, é algo cognitivo nosso. No ponto de vista para quem quer chegar à longidade, eu acho que é primordial se preparar e estar disposto a aprender. Né? Disposto a entender, na verdade, aquilo que a gente pode como que a gente pode chegar lá. Para quem já está longevo, quem está chegando à longevidade, entender que quando chegar aos 60, aos 70, a gente não vai parar. Né? E esse processo, na verdade, de aprendizagem, da gente poder construir novas formas de aprendizagem, que hoje a gente vê que existem novas formas, não somente a formal, ela é primordial. Até porque você vai chegar aos 70, 80, 90, a gente está falando de 4 gerações completamente diferentes. Então o grande desafio não é somente de quem está chegando lá. Tem um desafio de quem atua na área de ensino de entender que eu tenho 4 gerações, a gente chama todos de idosos, que são completamente diferentes. Então, assim, a minha maior preocupação, Farah, de verdade, não é o longevo, é o outro lado da mesa. Né? Porque assim, a gente tem um modelo de educação, um modelo de aprendizagem global, tá? Que tem mais ou menos 50 anos o mesmo modelo. O mesmo protocolo. Então, assim, mudou a dinâmica. Então, eu acredito que o desafio, na verdade, é muito mais pro outro lado da mesa. Qual o cardápio que eu vou apresentar e como que eu vou apresentar esse cardápio de opções. Como que você vê isso hoje lá na academia? Esse ponto que ele tocou aí de professores preparados e até essas 4 gerações, quer dizer, na sala de aula, ou nas salas de aula, né? Já está bastante mesclado? Então, eu vivo numa bolha, eu vou falar da minha bolha, né? Tá, isso, sim. Eu vejo, sim, a sala de aula bem mesclada. Vamos falar da pós-graduação, de MBA, né? E de doutorado também. Na minha sala de doutorado tinha gente de todas as cidades, tinha gente com mais de 55 à época, né? Eu entrei em 2014. Então, a gente vê isso, que são pessoas já pensando na segunda ou terceira profissão, né? Então, assim, é uma forma de aprendizado formal e também uma forma de você aumentar a tua empregabilidade. Aí, quando eu falo empregabilidade, de novo, não é só emprego, porque até eu acredito que a gente já está... Há 20 anos eu ouço sobre o fim do emprego. Literalmente, eu acredito que agora o emprego está, de fato, acabando, entendeu? Se transformando e a gente tem que ser empresário da gente mesmo. Mas não o trabalho, de uma né? forma Isso, hoje, não o trabalho, muda só o formato, né? Então, a gente, tanto ao longo do meu doutorado, eu vi isso, quanto na minha sala de aula. Eu tenho, de fato, pessoas de diversas idades. O nosso método, por isso que eu estou dizendo, já é inovador, porque eu vivo numa bolha, né? Então, já é ativo, já é provocante. É o aluno, na verdade... Que constrói. Que constrói, né? O aluno que constrói, nós damos a instrução, separamos o conteúdo e nós vamos criar em sala de aula uma dinâmica onde todos eles vão também compartilhar a sua experiência, né? De trabalho, unir a sua experiência com aquilo que a gente está dando de conceito, né? Então, esses são conceitos. Onde a gente aplica?
Onde vocês aplicam? E aí todos compartilham. Então tem espaço para todos, né? Sim. Tem espaço para todos. E eu não vejo, pelo menos nas minhas aulas de MBA, eu não vejo, tá? Nenhuma, ou não percebo, nenhuma discriminação com relação à idade. Que ótimo. Então isso para mim... Sua bolha é boa. Minha bolha tem sido boa nesse ponto, tá? Sabe onde eu vejo isso? Na graduação. Na graduação? É. Na graduação. Eu acredito que nos cursos de pós, até porque a vaidade ela já não tem tantas vaidades, parece que é ao contrário, A né? pessoa já concretiza algumas coisas. E assim, talvez, né? eu percebo que existe, quando você tem as metodologias ativas, que é o que a gente, né, que a Farah falou, na verdade o papel do professor ele é muito mais do que ser motivador, motivacional, é ser provocacional, né? É deixar ali o leque de opções, a turma ela constrói e aí você vai direcionando ali. Então até mesmo aquela coisa, né, da graduação, onde o professor tem aquela imagem, onde ele é alguém que vai trazer a informação pronta, não tendo essa vaidade, na verdade é uma responsabilidade compartilhada de aprendizagem, né? E isso, na verdade, é muito difícil para nós, professores, a gente teve que reaprender a aprender. É muito maluco isso, né? A primeira coisa que eu digo na minha sala de aula, principalmente graduação, não sou eu que vou aprender, são vocês. Sim. Isso, o processo não não sou eu que vou ensinar, são eu vocês que não vão posso aprender. comer por você. Você tem que comer. Se tiver com fome, você precisa comer. Sim. Eu não posso comer por você. Então é a mesma coisa no aprendizado. Entendeu? Vocês tocaram num ponto interessante quando vocês falaram da graduação e do preconceito. Eu também dei aula, né? Estava dando aula até a pandemia. E eu me lembrei de uma situação específica mesmo. Que você dá trabalho, então tem os grupos lá que tem que fazer aqueles trabalhos de conclusão e tal. E tinha uma pessoa um pouco mais velha, né? Sabe? Tipo assim, era grupinha de moçadinha dos seus 20 e pouco. E tinha o cara lá nos seus 40. E assim, ele ralou para poder conseguir grupo, sabe? E depois, mesmo estando no grupo, você vê o pessoal do tipo assim, então, mas e se ele não fizer? Tudo de maneira muito velada, mas de fato é complicado isso, né? E obviamente, exatamente pelas diferenças geracionais que a gente tem na graduação, que isso aparece. Mas saindo Você quer falar alguma coisa? Contar Fala. um caso que aconteceu? Conta, Eu conta. sempre levo Gosto de caos. sempre levo profissionais na minha aula. Um dos meus tópicos de aula é marketing digital. E na graduação, minha aula é mista, com alunos internacionais e alunos nacionais. Eu sei. Então, então eu trago profissionais para fechar a sala e tudo. E o cara, ele tinha esse profissional de mercado, eu acredito que entre 42 e 45 anos. É jovem, é um menino, entendeu? Tanto que eu vejo, que eu percebo que ele usa barba, que é para poder... Às vezes você usa barba para parecer mais velho, né? Olha aí o preconceito. Usa barba para ser mais velho porque você não tem cara de menino quando você trabalha, né? Para gerar autoridade. Para gerar autoridade, exatamente, né? E aí, uma das perguntas dos alunos é por que vocês que são velhos não confiam na gente que somos novos? Porque nós somos novos e tem muita coisa também a dar e a ensinar. E eu não estou desmerecendo isso, mas eu não me lembro ao certo a pergunta, mas assim, ele estereotipou assim, o velho já parou de aprender. Que é velho aqui? Eu pensei assim, mas de quem ele está falando que é velho? Né? Sim. Então, o que é velho? Né? E por que eu, com 40 anos, eu não posso aprender? Porque com 50... Entendeu? É um estereótipo, né? E o desafio é cultural, né? Assim, porque o mais velho, né? Quando você pega ainda mais cultura oriental, né? O mais velho é o mestre, é ele que sabe tudo. Então, se ele tem a sabedoria, não tem mais o que aprender, teoricamente. Né? Para quem está do outro lado. Mas tem uma grande diferença, sim, né? Mas o que eu digo a cultura já coloca as pessoas nas caixinhas. Mas né? aí um ponto, a cultura do Japão, ela dá valor ao mais velho porque ele sabe mais. Aqui não, a nossa cultura aqui do lado de cá... É matar pelo jovem. Não sabe nada, né? O velho já está desatualizado. A gente tem a discussão que a gente fala muito sobre etarismo, né? Que são os preconceitos que a gente vai vendo enraizados ali, sejam os negócios, pelas marcas, em todos os momentos aí. O mercado de trabalho, extremamente. A gente está vendo mudar isso, né? Sim. Mas é extremamente preconceituoso. As próprias marcas, você vê as marcas hoje, quando vai fazer uma pesquisa de insights,
o corte é 18,45. Aí, ó. Eles ignoram 55 milhões de consumidores na largada. Simples assim, que estão exatamente. mais longevos e que tem mais renda, inclusive. Que movimenta a economia, são Que 2 trilhões de movimenta a reais. Então, assim, Isso. no ponto de vista de negócio, você... Vai cortando aí, entrega pra nós cola. aqui. Então, assim, você tem uma ignorância, na verdade, e uma frase que eu falei há muito tempo, o pessoal usa muito, que é: as marcas ou empresas que não olharem para essa população tá fadada a morrer. Porque vai chegar uma hora que eles não vão ter para quem vender, porque a população, todo mundo vai ter cabeça branca. E assim, Hoje movimenta 2 trilhões de reais a economia. Tá? No mundo todo são 15 trilhões de dólares essa economia, né? E aí, como eu falei, ainda é tratado como mercado de nicho, mas já tem 30% de consumidores em todos os Sim. Mas setores. isso não é nicho, pô. Então, para com Tecnicamente, isso, não é mais nicho. Não é mais nicho. Entendeu? 55 milhões, como o Williams falou. a aprendizagem, na verdade, né, tipo, ao longo da vida, não é das pessoas. É dos negócios, é das empresas, é de entender esse momento, é do governo, é de políticas públicas. Então, assim, eu não entendo como um desafio de pessoas, eu entendo como um desafio de sociedade. Legal. Que a gente chama de cultura gerontológica, né? Que é o poder de você entender o que está acontecendo e se colocar ali no lugar do outro, até para você criar esses vínculos intergeracionais. Que é dessa pessoa que está ali acima dos 40, 50, 60... ela sentar com uma pessoa bem mais jovem, ela aprender, e esse jovem aprender também. Então, assim, existe dos dois lados essa aprendizagem, né? Como que é feito essa construção aí. Eu gostaria de complementar, eu super concordo aí com o Williams. É a mesma coisa do aprendizado digital. Quem se digitalizou primeiro foi o indivíduo, foi o consumidor, e as empresas depois que foram correr atrás disso. E a pandemia, que bom que veio a pandemia nesse ponto, que aí acelerou quem ainda não tinha chegado, né? Sim. Então, é do mesmo jeito aqui. Nós já evoluímos, né? Mas a gente vê empresa que acha que diversidade é só ter pessoas, é só raça. Né? Aí vai lá, coloca uma pessoa de outra... É raça e gênero e aquilo ali. Na verdade, raça, não é idade, é o gênero, não é idade, não é metodologia. Então, assim, diversidade num grupo de homens brancos, torcedores do Corinthians, tem muita diversidade. Sim. Tá? Isso, então, assim, é respeitar a diversidade do outro independente. Entendeu? De qualquer coisa. E a gente vê muito, as empresas, o marketing ainda não enxergou isso. Não enxergou isso da forma que era. Sabe um ponto que é interessante isso que você está falando? Porque eu acredito que, quando você olha para o envelhecimento, para a longevidade, por exemplo, independente de raça, gênero, né, todo mundo, na verdade, todos os gêneros, todas as raças, elas só têm um destino. É envelhecer. Isso, né? cara. E assim, então eu tô falando de uma... seres humanos que vamos Eu tô falando de um lugar que todo mundo vai chegar. Isso. E é esse lugar todo mundo ignora. Então, assim, o destino, na verdade, o papel desse longevo, quando eu olho para ele, porque ele chegou nesse destino. Então, quando você vai viajar para algum lugar, né, é interessante que você pergunta para alguém como que é aquele lugar. E essa pessoa vai na verdade, te dar ali um olhar. Na verdade, isso é legal, isso não é legal. Então, eu acredito que essa troca, na verdade, e se as empresas entenderem esse processo todo, elas têm muito a ganhar. Porque, assim, o envelhecimento, né, discussões que a gente nunca pensou. Velhice e LGBTQIA+. A gente acha que... Ou seja... Todo mundo envelhece. Como que eu vou institucionalizar uma pessoa trans se eu não tenho legislação para isso? Eu vou colocar em que ala? Você não tem. Então, assim, a gente começa a entrar em discussões que a gente nunca pensou em ter, assim como o perfil de pacientes hoje em plano de saúde. Por exemplo, o plano de saúde ele acha ruim ter um monte de pessoa idosa. Tá, então ele vai fazer o quê? Vai fechar? Porque essa é a tendência. Sim, exatamente. Né? Então, assim, no inverno você não come porque a grama ficou marrom, né? Sim, então, assim, é meio maluco isso, né? Sim. Surgem perguntas bem interessantes sobre isso. E a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Ainda dentro do Lifelong Learning. Não. Isso mesmo. Lifelong Learning. Sem ser o acadêmico, o que mais a gente entende que o longevo
deve se organizar para aprender? Aí eu estou pedindo para vocês sugestões. De que forma que ele pode se manter aprendendo, porque a gente sabe que não é só a educação formal. A gente sabe que se manter aprendendo é bom para a longevidade dele, para a saúde dele. O que mais vocês veem que tem de oferta aí para as pessoas fazerem, de oportunidades, e o que eles devem buscar? Eu acho que é interessante olhar para os sonhos, primeira coisa. A gente tem uma geração, e às vezes a nossa própria geração também, muitas vezes a gente aprendeu a gostar de algo que a gente não sabia que gostava, e teve algum sonho que a gente deixou passado que a gente não sabe se a gente gosta de fato daquilo. Então, assim, seja via internet, ou seja de forma offline, buscar, na verdade, informações ou coisas que a gente tem curiosidades para aprender, não somente na formalidade do ensino, mas a curiosidade que a gente tem aguçada aí, porque todos nós tivemos, né? Então, às vezes a gente olha muito assim, procura um curso online e tal. Eu acho que a gente tem que respeitar aquela pessoa que ela não quer ser digital. Né? A gente tem que respeitar a diversidade da pessoa que ela não quer ser online. Ela não quer estar participando de cursos EAD. Ela quer ter, na verdade, um contato mais rudimentar. Então, a diversidade, ela, inclusive nisso, né? No respeito, na modelagem, como que as pessoas querem aprender. Né? Então, talvez pensar em novas formas. Por exemplo, lembra do Instituto Universal Brasileiro? Cara, eu ia falar disso agora há pouco. Sim, o modelo de aprendizagem EAD, não é? Não, mas você viu isso em história, você não recebeu. Eu fiz curso de eletrônica. Você também? Fiz. Legal. Então, assim, talvez, por que não alguma empresa criar um modelo antigo, que é de você enviar via correios, porque isso seria extremamente inovador, que ninguém faz mais hoje. Mas né? Aí eu tenho uma pergunta, mas isso não seria você a partir do princípio que o longevo ele não é tecnologicamente engajado? Eu acho que é uma questão de escolha. Isso. Não, uma coisa é ter escolha. É igual hoje você chega no restaurante, todo restaurante agora o cardápio é digital. Eu não quero digital. Sim. Na hora que eu quero sentar, não é porque eu não sou digital, porque na hora que eu vou sentar, no meu momento de entretenimento, eu quero ver fisicamente. Então, eu estou levando a sugestão do Williams nessa linha. Olha, ele tem que ter opção. Se a pessoa quer fazer, ele vai fazer. Né? Sim. E aí vai também aprender coisas que são mais... você usou o termo, né? Rudimentar. Porque quando a gente é jovem ou está na fase ativa aí, economicamente falando, às vezes você tem que aprender coisas que você não quer aprender, mas porque você precisa aprender. A pessoa não gosta de planilha Excel, mas para ele poder desempenhar o trabalho dele, ele precisa aprender Excel. Quando você está longevo, a gente tem mais tempo. É a hora que eu posso escolher, inclusive, aprender aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né? E aí passa desde lidar com plantas, para a pessoa cuidar da planta dela, né, em casa, como, sei lá, fazer um curso de massoterapia, enfim, qualquer coisa que ela esteja aprendendo. Fará sugestões do que se pode aprender. Nossa, Imagine que você tivesse todo o tempo do mundo. Nossa, se eu tivesse todo o tempo do mundo, que eu queria aprender mais umas duas... Eu ia aperfeiçoar meu inglês, meu italiano, meu francês, inglês não, né? Que eu já sou fluente em inglês. Francês, italiano, talvez chinês. Nossa Senhora. Voltaria a tocar piano. Vai viver bastante, aí Fará. Voltaria a tocar piano, né? E aprenderia sobre muitas culturas, eu gosto bastante de aprender. Mas, a priori, quando eu fiz 35 anos, eu já comecei... Eu fui a primeira vez a um geriatra, né? Que as pessoas pensam que é um médico que é para os velhos. Na verdade, é um médico antes, né? Para você começar... Porque, como o William falou, a gente nasce e começa a envelhecer, né? A primeira vez que eu fui para um geriatra, eu já comecei a aprender o que é ser longevo. Né? E aí, eu aprendi a cuidar de mim. Né? E fui aprendendo isso. O que acontece em cada fase da vida para que eu pudesse lidar com aquilo de forma melhor. Então, quando a gente fala de longevidade, é isso que eu tenho aprendido, o que é o lado bom e o lado ruim de cada fase da vida, para que eu possa enfrentá-lo com consciência. Né? E, por outro lado, se eu tiver que aprender, é isso aí. Eu gostaria de aprender mais línguas e voltar a tocar piano. Legal. Chegamos no nosso tempo, infelizmente. E aí eu gosto de encerrar primeiro, antes de fazer todo o encerramento, de pedir aos convidados que deem uma sugestão, uma dica
sobre o tema que nós estamos falando aqui. Então, vou pedir ao Williams para poder começar a dar uma dica sobre lifelong learning. O que o nosso ouvinte pode fazer para ele incluir essa atividade na longevidade dele. Olha, de verdade, uma primeira coisa, eu acho que uma forma de aprender é ver os vídeos aqui, o podcast do Longidade. Eu acho que é uma forma de aprendizagem, Com certeza. né? Uma outra forma de buscar essas informações, né, além do óbvio que é o Google, entre outras coisas, é através de filmes, através, né, você tem um monte de filmes hoje falando sobre longevidade, né? Então, por exemplo, um exemplo de aprendizagem, um filme que aí eu queria dar essa dica, é O Estagiário, né? Nossa, Todo mundo maravilhoso. viu? Muito legal, Sim. Porque assim, ali é uma história de aprendizagem ao longo da vida, não somente para ele, né, mas para todo mundo que está em torno e todo o ecossistema ali. Então, assim, a minha dica é: esteja disposto a aprender sempre, né, disposto a aprender sempre. E busque, na verdade, informações com pessoas que, de fato, né, possam te ajudar a aprender também, né? E aprender, na verdade, é algo inerente ao ser humano. A gente nunca vai parar de aprender. A gente só vai... Né, a única forma da gente parar o relógio, né, é morrendo, não tem outra forma. Então, a gente tem que deixar acontecer de forma natural. Legal. Fará, dicas aí. Eu acredito que eu já dei a dica de você entender o que é o processo. Por um lado, entender o teu processo de envelhecimento, né? O que é viver, o que é ser longevo, né? O que é cada fase, porque aos 30 é uma coisa, aos 40 é outra, 50 é outra, 60 é outra. Eu, pessoalmente, não senti muita diferença, né? Mas eu tenho sorte, talvez... Eu tenho me cuidado, eu me cuido desde muito jovem. Você já está atento ao assunto, né? Então, eu acredito que é isso. É muito importante você se introspectar e entender o que é isso para você, né? É fato. Se eu não morrer, todos vamos envelhecer. Então, não é envelhecer, mas não é não envelhecer, mas como é que eu vou envelhecer saudável, né? Então, é movimentar o cérebro e ter sempre objetivos de vida. Esse é um grande aprendizado que a gente tem que ter ao longo da vida. Perfeito. Obrigado, Williams. Obrigado. Obrigada você Fará. pelo convite, muito honrada. Vou fazer o meu encerramento com o nosso público. Bem, nesse episódio aqui do podcast Longidade, nós falamos sobre lifelong learning. Agradecendo a vocês. Eu também quero lembrar o nosso público de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para poder ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. E não deixe de comentar aqui, né, sobre os quais temas vocês gostariam de saber mais para que a gente traga para vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado e tudo de bom.